Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, uma primeira palavra para saudar os agentes económicos, os trabalhadores, as empresas, as portuguesas, os portugueses, o Governo, naturalmente, pelos resultados conhecidos sobre o crescimento económico. E sobre a sua intervenção, 3 notas apenas. A primeira, esta de saudação, relativamente ao crescimento, mas dizer-lhe também que o Governo tem aproveitado, e o país, felizmente, uma conjuntura externa altamente favorável, que conhece, desde logo, a questão do preço do petróleo, a política monetária do BCE, o próprio crescimento económico dos nossos parceiros, e queria lhe dizer que, desse ponto de vista, o Governo tem revelado uma ambição que eu diria pouquinha, talvez agrilhoada ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, mas é uma ambição de um Portugal que cresce pouco. O Sr. Primeiro-Ministro pode aqui vangloriar-se dos números. A verdade, veja lá, é que em 27 nós só estamos à frente de 7 países na União Europeia. Em 19 na zona euro, nós estamos atrás de 13 países na zona euro. O que demonstra bem que uma ambição deste Governo, que devia ser comparada, por exemplo, com parceiros que tiveram programas parecidos com aquele que nós tivemos de 2011 a 2014, lembro o caso do Chipre, lembro o caso da Irlanda, uns que crescem a 3,8, outros que crescem a 3,4 e temos um Primeiro-Ministro em Portugal com uma ambição pouquinha que faz aqui um grande alarido porque Portugal cresce 2,7. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, queria dizer também, relativamente à inovação, que saúdo a sua chegada e a chegada do seu Governo a este tema. E queria lançar-lhe já um desafio, que era aprovar as 6 propostas do PSD sobre essa matéria, que estão em especialidade na Comissão, e saudar também a sua inovação de um roteiro, passa a redundância, para a inovação. Nós andamos a fazer isso há 2 meses e, de resto, a OCDE tem um relatório conhecido na última sexta-feira que diz bem da necessidade de o Sr. Primeiro-Ministro enverdar por esse caminho. Veja lá que a OCDE diz que a ausência de estratégia concertada para a ciência, a inovação e o ensino superior reflete em medidas inconsistentes por parte do Governo. É bom que o Sr. Primeiro-Ministro tenha chegado agora a esse problema. Falar de emprego era a terceira nota. E, ao que parece, estão os 3 partidos do Governo apostados em desfazer a legislação laboral que tanto tem contribuído para o crescimento do emprego e para a descida do desemprego. No último debate quinzenal tive a oportunidade de lhe dizer que já deu a primeira machadada na estabilidade da legislação laboral. Hoje queria lhe fazer uma pergunta. O Sr. Primeiro-Ministro conhecerá certamente, não duvido, a legislação laboral e conhece o que a legislação laboral diz sobre trabalho extraordinário. Nos últimos dias temos assistido, nos últimos meses, a uma histeria por parte do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, uma luta de poder que envolve a auto-Europa. Eu queria perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se considera que deve haver limites morais e éticos ao trabalho extraordinário. Se está de acordo com o que está na lei, se pretende mudar a lei, e uma pergunta muito direta: há limite moral e ético para o trabalho extraordinário? A seguir vou-lhe explicar o porquê desta minha pergunta. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Soares. Permita-me que, sendo este o último debate parlamentar sob a liderança do Dr. Pedro Passos Coelho, apesar da sua ausência, creio, não queria deixar aqui de publicamente o saudar, referindo que, tendo estado habitualmente, reciprocamente, quase sempre em divergência um com o outro, não quero aqui de deixar de saudar, certamente pela forma dedicada e empenhada, como procurou servir o país, de acordo que era a sua própria leitura do interesse nacional, e essa referência não queria aqui deixar de o fazer. Quanto a Vossa Excelência, creio que ainda não é a altura para nos despedirmos. Teremos a oportunidade, apesar do roteiro da inovação em que estão há 2 meses, de nos voltar a encontrar. Quanto à questão que colocou, gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, este crescimento poderá querer desvalorizá-lo. Quanto a este crescimento, poderá querer desvalorizá-lo. Seguramente não encontrará aqui em nenhuma destas bancadas ninguém que não desejasse um crescimento superior
aos 2,7. Na bancada do Governo, tenho a certeza que só pode encontrar quem deseja crescimento superior a 2,7. Acontece, contudo, que é difícil desvalorizar aquele que é o maior crescimento económico que temos desde o início deste século XXI e o primeiro crescimento económico em que voltamos a convergir com a União Europeia desde que aderimos ao euro. Se acha pouco, quer mais, eu também quero mais, mas o que já temos não é pouco e, sobretudo, é muito diferente daquilo que houve durante os governos em que Vossas Excelências dirigiram. Quanto à Auto Europa, é evidente que todos nós temos consciência da importância económica dessa empresa. Não só em si própria, mas para a dinâmica de todo o cluster da indústria automóvel. Aquilo que todos devemos desejar é que o diálogo social na Auto Europa reencontre o sucesso que foi uma característica marcante da Auto Europa ao longo de toda a sua vida. É nisso que o Governo tem procurado colaborar e nada fará para não colaborar nesse sentido. Agora, a pior coisa que podemos fazer, se queremos efetivamente que haja sucesso no diálogo social da Auto Europa, é procurar confundir aquilo que é o debate e o diálogo entre partes numa empresa com combate político ou partidário aqui nesta Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Soares. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me responder diretamente à sua provocação que fez com um sorriso de escárnio, para lhe dizer apenas o seguinte. Eu, para fazer estes debates consigo, bastou-me ter os votos da bancada que está atrás de mim. O senhor, para fazer estes debates comigo, teve que juntar os votos dos outros todos. Queria voltar à pergunta. Creio que o Sr. Primeiro-Ministro percebeu mal. Creio que o Sr. Primeiro-Ministro percebeu mal. Eu só lhe perguntei se entendia ou não que havia limites morais ou éticos para o trabalho extraordinário. Qual deve ser o limite? O que está na lei ou o Sr. Primeiro-Ministro entende que não há limites para o trabalho extraordinário? Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado, este debate decorre desta forma também por uma outra razão. É porque Vossa Excelência soma pouco e por isso está na oposição. E nós somamos muito e por isso somos hoje maioria nesta Assembleia da República. A legislação é a que é e o diálogo social é aquilo que permitirá levar as partes onde elas devem chegar. Há uma coisa que eu tenho a certeza que nenhum de nós deve fazer, é procurar substituir-se às partes em diálogo, transferindo para a Assembleia da República o diálogo que decorre e bem no seio da empresa e a quem só simplesmente devemos desejar que, tal como tem sido tradição na Auto Europa, possa ser frutuoso para a empresa e para os seus trabalhadores. Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro continua com uma dificuldade de fazer contas já tradicional do Partido Socialista. Se fizer as contas, os senhores têm 86, nós temos 89, sozinhos. Para lhe dizer o seguinte, Sr. Primeiro-Ministro, eu perguntei-lhe no plano teórico, com toda a latitude relativamente ao trabalho extraordinário. E a minha pergunta tem uma razão de ser, que entronca na Auto Europa, mas vai mais fundo do que isso. É uma questão, de resto, de fundo da legislação laboral. Eu perguntava-lhe diretamente, estou muito habituado a que o Sr. Primeiro-Ministro me responda a coisa alguma, mas desta vez faça lá um esforço. Perguntava-lhe, 500 horas de trabalho extraordinário por trabalhador num ano, é aceitável? Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado, ainda bem que está habituado a que eu não lhe responda, porque eu não lhe vou responder. Quando o senhor fizer uma pergunta, eu respondo. Sr. Deputado Hugo Soares. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente, eu creio que a dialética parlamentar dos debates quinzenais é mesmo esta. É os deputados perguntarem e o Sr. Primeiro-Ministro responder.
Eu vou voltar a fazer a pergunta para ver se o Sr. Primeiro-Ministro volta a recusar responder. 500 horas de trabalho extraordinário. É aceitável, Sr. Primeiro-Ministro? Senhor Primeiro-Ministro. Senhor Deputado, vejo que tem pouca confiança na minha coerência. À mesma pergunta, dar-lhe a mesma resposta. Senhor Deputado Hugo Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria anotar a total falta de respeito do Sr. Primeiro-Ministro relativamente à bancada do PSD. O Sr. Primeiro-Ministro não responde. O Sr. Primeiro-Ministro não responde a uma interpelação direta e concreta de um deputado porque tem vergonha da resposta. E a resposta é muito simples. O seu governo acaba de publicar um despacho que autoriza que trabalhadores possam trabalhar 5 meses mais num ano do que aquilo que é normal, fazendo 850 horas de trabalho extraordinário no Porto de Lisboa. E eu queria lhe perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se concorda com este despacho, se acha razoável, ou então se possa explicar ao país o que é que está por trás do despacho que o Sr. Ministro Vieira da Silva e o Sr. Ministro do Mar assinaram. Senhor Primeiro-Ministro, por favor. Senhor Deputado, como se vê em matéria de consideração, o senhor finalmente fez a pergunta que queria fazer e que andava a procurar criar um isco para procurar obter uma resposta que depois colocasse em contradição com um despacho proferido por 2 membros do meu governo. Eu, apesar de tudo, advoguei o número de anos suficiente para conhecer essas técnicas de barra. Mas uma das razões pelas quais deixei de advogar e preferi o debate político é porque sempre me achei que o debate político se podia fazer com outra franqueza e outra frontalidade. É por isso... E por isso, Sr. Deputado, a única coisa que lhe tenho de dizer com toda a franqueza é que desconheço, como aliás deve imaginar, o despacho preferido pela Sra. Ministra do Mar e pelo Sr. Ministro do Trabalho, mas a existir esse despacho e a dizer o que diz, e confiando eu em qualquer um dos dois, certamente o despacho está bem. Muito obrigado. Senhor Deputado Hugo Soares, quer continuar? Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, primeiro para lhe responder que eu tenho muito respeito pela profissão que exerço e por todos os advogados deste país. E depois para lhe dizer, devia ter o mesmo, que é a sua formação. Depois queria lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que folgue em saber que o Sr. Primeiro-Ministro concorda que possa haver trabalhadores a realizarem 850 horas de trabalho extraordinário em Portugal. Agradecia que num próximo debate pudesse esclarecer o país e a Câmara porque é que isso acontece. Era bom para todos sabermos porque é que há trabalhadores em Portugal que podem fazer 850 horas de trabalho extraordinário, que equivale a mais 5 meses de trabalho por ano. É uma coisa absolutamente caricata, ou então há alguma coisa por trás disso. Sr. Primeiro-Ministro, há mais de um mês uma estação televisiva noticiou, com um conjunto de reportagens, um assunto que tem merecido, por parte do Governo, um silêncio ensurdecedor. Trata-se, como sabem, de uma reportagem de uma estação televisiva que, se tiver respaldo na realidade, retrata rapto de crianças e adoções ilegais de crianças que estavam sob a guarda do Estado. O Ministério Público abriu um inquérito, noticiou, o Sr. Presidente da República ouviu aquelas mães e eu queria perguntar ao Governo diretamente o seguinte: chega de silêncios ensurdecedores. Se há matéria em que o Estado não pode falhar é proteger os mais frágeis e, exponencialmente, as crianças que estão à guarda do Estado. Eu queria lhe perguntar, foi determinada alguma auditoria ou algum inquérito aos serviços da Segurança Social? Ponto 1. Ponto 2. Que acompanhamento é que o Governo está a fazer àquelas mães? Tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
deputado se é a mesma reportagem que eu vi. É uma reportagem que se refere a factos ocorridos há mais de uma década atrás. Diria mesmo que tenho ideia que ocorreu há cerca de 2 décadas atrás. Portanto, como deve imaginar, o Governo não determina a abertura de inquéritos sobre factos que ocorreram há 20 anos atrás. Sobretudo, se há alguma matéria criminal, as autoridades judiciárias, como publicamente deram nota, estão a investigar o que tenha havido para investigar. Agora, o Governo, como há de compreender, concentra-se no presente, concentra-se no futuro. Agora, averiguar o que aconteceu há 20 anos atrás, não creio que seja a função do Governo. Muito obrigado, Sr. Sr. Deputado Hugo Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, quero dizer que acho essa atitude um total desrespeito e um total desprezo pelas pessoas e por este país, numa circunstância que nos devia a todos, agentes políticos, envergonhar. A admissão do Governo de procurar saber o que aconteceu é uma vergonha nacional que o devia também assim fazer corar de vergonha. Sr. Primeiro-Ministro, já vi que sobre esse tema não quer dizer nada, queria lhe fazer uma pergunta muito direta. Mantém a tese de que os contribuintes não vão pagar a sua solução para os lesados do BES? Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma das suas qualidades é que tem sempre a mesma atitude, qualquer que seja a resposta. Se eu tivesse dito que abríamos o inquérito, Vossa Excelência diria que estava chocado e que eu estaria corado de vergonha por estar a desrespeitar a separação de poderes e até querer alimentar insinuações sobre uma conhecida magistrada do Ministério Público, que então exercia funções nos tribunais de menor e que habitualmente costuma suscitar a sua preocupação. Mas de qualquer forma posso-lhe acrescentar que toda a documentação foi remetida ao Ministério Público e confiamos no Ministério Público para fazer qualquer investigação que há a fazer. Quanto aos lesados do BES, sim, mantemos o nosso entendimento e foi nesse pressuposto que foi assinado o acordo com os lesados. Sr. Deputado Hugo Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, se o Estado adiantou dinheiro ao fundo que visa compensar os lesados do BES, fez um empréstimo. Se esse empréstimo não for pago, esse dinheiro que é do Estado, que é dos contribuintes, o senhor mantém a tese que os contribuintes não têm aqui nenhuma fatura a pagar? Novamente o Sr. Primeiro-Ministro. Mantenho sim, como sabe, o acordo pressupunha que o Estado desse uma garantia. E, portanto, nesse cenário, se não fosse pago, o Estado também pagaria com base na garantia. A razão pela qual, em vez de dar a garantia a um empréstimo contraído junto de uma terceira entidade, para ser um empréstimo diretamente concedido pelo Estado, foi que, beneficiando hoje o Estado de melhores condições financeiras, o custo para o Estado, o risco para os próprios e para o Estado é inferior do que se fosse a modalidade anterior de contração de empréstimo com garantia. No caso de não pagar, o risco é exatamente o mesmo que existiria no caso do Estado ter dado garantia. O que Vossa Excelência continua a discordar é do pressuposto inicial do acordo. Não deveríamos ter feito o acordo porque há aqui um risco. A avaliação que nós fazemos é que o risco da cobrança dos créditos nos quais há esta subrogação é um risco perfeitamente compatível com a garantia que demos de que os contribuintes não irão pagar o empréstimo que foi concedido pelo Estado à Associação dos Lesados. Ainda o Sr. Deputado Hugo Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro acabou de se contradizer a si próprio. Por um lado, garante que os contribuintes não pagarão a fatura dos lesados do BES. Por outro lado, diz há um risco. Nós achamos que é um risco calculado, mas há um risco. Pois, Sr. Primeiro-Ministro, é que é dentro desse risco que está a fatura que os contribuintes vão pagar. E, normalmente, o país está habituado, muito habituado, a que o Partido Socialista deixe para a frente... Sr. Presidente, eu terminarei com a mesma tolerância que teve com o Sr. Primeiro-Ministro na intervenção inicial, para dizer ao Sr. Primeiro-Ministro que o país está muito habituado a que o Partido Socialista deixe para a frente faturas para os outros pagarem. E está a fazer o mesmo agora com as faturas que está a acumular no setor da saúde, com a falta de investimento e, sobretudo, Sr. Primeiro-Ministro,
com o adiamento constante das reformas estruturais que o país precisa. Termino, Sr. Presidente, dizendo que, mais uma vez, o Sr. Primeiro-Ministro, num debate quinzenal, não conseguiu responder às perguntas que lhe foram formuladas e escondeu-se sempre atrás da demagogia política, porque o Sr. Primeiro-Ministro não vem preparado para estes debates quinzenais. Sr. Primeiro-Ministro, para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. É preciso algum topete para, em matéria de sistema financeiro, vir falar de quem deixa as contas para os outros pagarem. Mas quem é que deixou? Mas quem é que resolveu? Mas quem é que resolveu o BES? Quem é que deixou? Vocês resolveram o BES. Só um momento, Sr. Primeiro-Ministro. Quem deixou? Quem Ó, Sr. Primeiro-Ministro, escondeu? queira fazer uma pausa, por favor. Quando a mesa cai em cima, puder ouvir a intervenção dos seus deputados, devolvo a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Os senhores esconderam na gaveta a gravíssima situação do Banif, que tivemos que resolver em 3 semanas, depois de 2 anos terem adiado a solução, para não suportarem os custos eleitorais da resolução do Banif. Resolveram o BES e lavaram as mãos como Pilatos dos milhares de famílias que foram lesadas no processo do BES. Na campanha eleitoral, quando confrontados pelos lesados, tiveram a falta de vergonha de dizer que dariam dinheiro do vosso bolso para apoiar as custas judiciais dos lesados, em vez de assumirem a obrigação moral e ética de responderem ao dever de indenizar quem foi lesado pelo sistema financeiro. E, em terceiro lugar, continuam a ignorar que o maior fator de confiança para o sistema financeiro não é perante as instituições internacionais, é perante os seus clientes, é perante os cidadãos que depositam as suas poupanças nos bancos e que têm que continuar a confiar nos bancos para que o sistema financeiro continue a ser solvente e a ser merecedor de confiança. Peço-lhe para concluir, Sr. Primeiro-Ministro. E o que nos separa não são os contribuintes. O que nos separam é a falta de vergonha de quem criou um problema, não tem a coragem de o querer resolver e ainda se opõe a quem quer e está a resolver um problema.